Olá, estamos aqui mais uma vez para dar continuidade ao estudo da Gênese, livro da base da doutrina, que estamos aí deixando um estudo longo aí no YouTube, e isso está me dando muita satisfação. E hoje nós vamos encerrar o capítulo 7. É um trecho pequeno que nós vamos estudar o período pós-diluviano, ou atual, nascimento do homem. No vídeo anterior, a gente estudou o período diluviano e agora o pós-diluviano. Para quem ainda não me conhece, sou Renato, estudante espírita e trabalhador de casas espíritas. Que Jesus nos abençoe nessa intenção e os bons espíritos nos intuam para a gente fazer um trabalho muito melhor. Com a ajuda deles, sempre sai melhor. Então, nós vimos no vídeo anterior a hipótese de como aconteceu o dilúvio, que as terras saíram dos seus leitos, invadiu a superfície da terra, muitas espécies de animais morreram, né? A hipótese é de que houve uma inclinação do eixo da terra, tanto que resfriou nos polos, e que isso aconteceu muito repentinamente, porque não deu tempo dos animais fugirem desse frio, tanto que foram achados muitos animais, dentre eles o elefante congelado, morto congelado, fósseis de elefantes que morreram congelados, que a gente viu no vídeo anterior. E aqui é o aparecimento do homem também. Esse período pós-diluviano ainda é nessa era cenozoica, ou atual, na época do Holoceno. Está aí embaixo na observação. O Holoceno foi uma das subdivisões da era cenozoica, como é chamada atualmente. Na época de Kardec escreveu a Gênese, era chamada de período pós-diluviano. Então vamos aqui concluir esse capítulo 7. Item 48 aí desse capítulo 7. Uma vez restabelecido o equilíbrio da superfície do planeta, prontamente a vida vegetal e animal retomou seu curso. Quer dizer, aconteceu o cataclismo, as águas invadiram a superfície, tudo que eu falei, e agora a Terra começa a tomar um equilíbrio. Consolidado, o solo assumiu uma colocação mais estável. O ar purificado se tornara apropriado a órgãos mais delicados. A gente já falou várias vezes sobre essa coisa do ar mais purificado, lembra? Quanto mais baixava a temperatura, menos elementos químicos ficavam na forma de vapor, porque cada elemento tem seu ponto de evaporação. Então, quando a temperatura baixa, muitos elementos saíram do seu ponto de evaporação, né, para baixo dele e caiu na terra. Então, o ar ficava mais purificado. E apareceram animais com órgãos mais delicados. E é isso, gente, essa coisa do órgão delicado, que já falou em vários vídeos, está aí a evolução. Evoluir é isso, é desapegar, merecer organismos mais delicados, mais sutis, menos denso, menos material. E nós, quando formos evoluindo, vai acontecendo isso. Cada vez que a gente reencarna, a gente assume corpos mais delicados. Planetas superiores ao nosso, a vida é uma vida menos densa, menos grosseira, menos animal, a forma de se alimentar, a forma de se reproduzir, a forma de se movimentar, a forma de se locomover, tudo vai ficando mais delicado, mais sutil, menos material, menos animal. E ao ponto que os mundos mais evoluídos, os mundos encarnados que eu estou falando, está lá no Livro dos Espíritos, os espíritos encarnados estão praticamente em contato com os espíritos desencarnados, de tão sutil que é o corpo nesses mundos superiores. Então, quando fala aqui, saindo dos mundos superiores e indo aqui, para ainda a povoação da Terra, né, um extremo ao outro, mesmo assim ele já fala que os animais que apareceram foram em corpos mais delicados, o que significa que aqueles
princípios espirituais já tinham dado um certo salto de evolução. O Sol, brilhando em todo o seu esplendor através de uma atmosfera límpida, difundia com a luz um calor menos sufocante e mais vivificador do que o da fornalha interna. Vocês sabem o que é que ele está chamando de fornalha interna. A Terra, quando estava em fogo, ainda tem hoje, mas muito profundo na Terra. A Terra se povoara de animais menos ferozes e mais sociáveis, mais suculentos. Os vegetais proporcionavam alimentação menos grosseira. Então, os vegetais estavam mais suculentos, proporcionando uma alimentação menos grosseira. Tudo, enfim, se achava preparado no planeta para o novo hóspede, que o viria habitar. O novo hóspede seria os homens. Você vê que tudo estava levando a uma preparação para um momento em que o princípio espiritual já podia reencarnar com inteligência, com a sua consciência, com a sua individualidade. Então tudo estava sendo preparado, tudo num plano divino. Apareceu então o homem, o último ser da criação, a inteligência desse ser concorreria dali em diante para o progresso geral, progredindo ele próprio. Muita gente acha que o mundo está cada vez pior. Engano. A lei de progresso está atuando sempre. Quando a gente tem uma visãozinha de décadas, a gente pode até ter essa impressão, mas jogue sua visão para séculos e você vai ver que a Terra só progride, a humanidade só melhora. Parece mesmo que está piorando, é verdade, parece, mas na nossa visão materialista, para quem joga a visão espiritual, vê que tudo progride, tudo evolui. E não esqueça, a visão tem que ser de séculos e milênios, que como a gente estudou lá no início, não é nada para a evolução do universo. Não é nada que eu estou dizendo, esses períodos, né? Um milênio, um século, é um estalar de dedos. O homem só terá existido na Terra depois do período diluviano, ou terá surgido antes dessa época? Lançou a pergunta. Questão é esta muito controvertida hoje, mas sua solução, seja qual for, nada mudará no conjunto dos fatos verificados. Nem fará que o aparecimento da espécie humana não seja anterior de muitos milhares de anos à data que ele assina a Gênese bíblica. Então, sendo pós-diluviano ou antes-diluviano, um fato é certo, é muito antes do que está na Gênese bíblica, né? O que fez se supusesse que o advento dos homens ocorreu posteriormente ao dilúvio foi o fato de se não ter achado vestígio autêntico de sua existência no período anterior, né? Então, por não ter achado, pelo menos até essa época de Kardec, nenhum vestígio do homem antes do dilúvio, passou-se a dizer que foi pós-diluviano. Deixa eu ver se nessa observação fala alguma coisa. Não. As ossadas descobertas em diversos lugares e que geraram a crença na existência de uma raça de gigantes antediluvianos foram reconhecidas como de elefantes. Então teve uma época aí que achava que existiram gigantes, com análise melhor viram que eram ossadas de elefante com aquela cabeçona. Lembra que eu mostrei no outro vídeo os fósseis de elefantes? O que está fora de dúvida é que não existia o homem, nem no período primário, nem no de transição, nem no secundário, não só porque nenhum traço dele se descobriu, como também porque não havia para ele condições de vitalidade. Se o seu aparecimento se deu no terciário, só pode ter sido no fim do período, e bem pouco então se há de ele ter multiplicado. Eu tenho... Aqui está a observação que eu estava procurando, que eu lembrei que tinha. Atualmente se sabe que a existência da espécie humana remonta a 3 milhões de anos, o que corresponde ao Piloceno, última época do período terciário. Então aqui
o editor do livro bate o martelo, alinhando-se com as novas descobertas depois de Kardec, novas descobertas da ciência. Então a gente vê que foi antes do dilúvio, no período terciário ainda, né? Eu tenho o livro Sapiens, Uma Breve História da Humanidade. Eu devia ter olhado antes, que lá dá com mais precisão. Mas aqui esclareceu para a gente. Ademais, por haver sido curto o período antediluviano, não determinou mudanças notáveis nas condições atmosféricas, tanto que eram os mesmos os animais antes e depois dele. Não é, pois, impossível que o aparecimento do homem tenha precedido esse grande cataclismo. Olha, até aqui, antes de ler a nota do editor, Kardec já admitiu que não era impossível do homem ter aparecido antes, né? Kardec era um espírito evoluído, era um espírito de muita sabedoria, mas a espiritualidade tinha que deixar o trabalho na mão dos homens encarnados, porque senão não tem um aprendizado. É como a criança que vai para a escola, ele tem que quebrar a cabeça e resolver seus problemas, senão não cresce. Não adianta o pai e a mãe fazer o dever de casa da criança, não é isso? Então a espiritualidade deixou que toda essa obra, apesar de que eles intuíram, eles responderam, mas que a obra tivesse a mente humana, a curiosidade humana, como foi feito todo o trabalho. Está hoje comprovada a existência do macaco naquela época e recentes descobertas parecem confirmar a do homem. Aí a gente leu aí a nota 81. Como quer que seja, tenha o homem aparecido ou não antes do período dilúvio, antes do grande dilúvio universal, o que é certo é que seu papel humanitário, somente no período pós-diluviano, começou a esboçar-se. Kardec aqui na dúvida dele se foi antes do dilúvio ou pós o dilúvio, ele diz ali, não é impossível que tenha sido antes, né? Já acertou Kardec. E também ele fala que, sendo antes ou depois, o que importa é que a marca do homem, né, o que ele chama de papel humanitário, só apareceu mesmo pós-dilúvio. Né? Seu papel, sua influência significativa foi pós-dilúvio. Pode-se, pós-período diluviano, né, o grande cataclismo, pode-se, portanto, considerar caracterizado pela sua presença esse período. Então, significativamente, a marca do homem fica depois do grande cataclismo. As transformações que o homem traria para o contexto da Terra e suas transformações começaram a ficar mais marcadas após o período. Eu tinha até botado a lápis aqui, a ver no livro Sapiens, e não vi, mas está aí esclarecido. Tá bom, gente? Então aqui a gente encerra o capítulo 7. Encerramos o capítulo 7 e na próxima eu vou pegar o capítulo 8. Não vou falar agora qual é o capítulo 8, para que vocês também tenham um pouquinho de curiosidade e vá lá dar uma olhada. Eu estou com ele aqui na minha frente o nome, mas vou deixar aí. Tá bom? Vamos progredindo. Estamos há 6 meses estudando, lançando vídeos. Esse já vai ser o vídeo 55. E eu quero deixar todo esse estudo aí no YouTube, que eu sei que pode ser útil para pessoas que querem estudar a Gênese de uma forma mais acompanhada, mais esclarecida, né, com maior pesquisa, como eu procuro fazer. Tá bom? Um grande abraço. Jesus nos abençoe sempre. E logo, logo iniciaremos o capítulo 8. Um grande abraço a todos.